hoje para conversar um pouco sobre a síndrome mão-pé-boca. A síndrome mão-pé-boca, como o próprio nome diz, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. É uma doença que vem desde a década de 50 e atualmente ela vem sendo muito vinculada na mídia por causa do maior acometimento das crianças, principalmente as crianças menores de 5 anos de idade, que são os pré-escolares. Essa síndrome, ela é, na maioria das vezes, autolimitada. O que é isso? Ela, do mesmo jeito que ela aparece, ela tem uma duração, né, em torno de 1 semana a 10 dias, e ela acomete mais no período do outono, comecinho do inverno. Por isso que a gente está vendo tanto a mídia tá falando sobre essa doença agora, nesse período. Quem que causa a síndrome mão-pé-boca? É uma doença que é causada por um vírus da família dos enterovírus, que são vírus que acometem o trato gastrointestinal. Entre esses vírus, o que é mais falado é o vírus do grupo Coxsackie, e esse vírus do grupo Coxsackie ele tem vários sorotipos, e o sorotipo que está mais vinculado a essa doença é o sorotipo A16. Mas ela pode ser causada por outros vírus, tanto do grupo Coxsackie quanto dos enterovírus. Quando o paciente, a criança, ela vai ter um período de incubação. Período de incubação é o que a gente chama o período no qual a criança adquiriu o vírus e ela vai manifestar a doença. Nesse período, dura em torno de 3 a 6 dias e a partir daí a criança começa a apresentar os sintomas. Esses sintomas eles começam com febre, a febre geralmente em torno dos 38 graus e aparecem as lesões na boca. Então são lesões que inicialmente são pontos avermelhados, aparecem principalmente na parte interna dos lábios, podendo pegar também a parte interna da bochecha, o palato, o céu da boca e a garganta, a úvula. Então são lesões extremamente dolorosas, porque elas de pontos avermelhados, elas se transformam em úlceras, que são semelhantes a aftas, e a criança tem muita dificuldade de engolir e de se alimentar. E essa dificuldade, ela tem dificuldade para engolir até a própria saliva. Então ela começa a babar muito, a criança tem uma salivação abundante. E o medo da gente é a criança se desidratar. Como ela não está se alimentando direito por causa da dor e não está conseguindo ingerir a quantidade de líquidos necessária, ela pode acabar se desidratando. Passando esse período, que deve durar de 1 a 2 dias, podem aparecer as lesões na palma da mão e planta do pé. As lesões também são lesões que começam como lesões avermelhadas, se transformam em vesículas, e essas vesículas, que são pequenas bolhas, elas se rompem. E quando elas se rompem, elas liberam uma grande quantidade de vírus, por isso extremamente contagioso. E ela aparece na palma da mão, na planta do pé, mas ela também pode aparecer em locais como as nádegas, a região genital, a coxa e braços. Então, por isso que ela tem esse nome, né? Então, síndrome mão-pé-boca, porque aparece na boca, na mão e no pé. Nem sempre a criança vai apresentar todos esses sintomas. Isso ocorre em torno de 75% das vezes. Então, em torno de 25% ela pode apresentar ou só as lesões na boca, ou as lesões no pé e na mão, né? Nem sempre ela vai ter toda a sintomatologia da doença. Então, como que eu vou fazer o diagnóstico? Ou seja, como que eu vou dizer que realmente essa criança tem essa infecção?
a gente não tem, o médico ele faz um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico clínico, ou seja, a hora que ele vê a criança com esse tipo de lesão, com essa história clínica, ele consegue fazer o diagnóstico da síndrome mão-pé-boca. Algumas vezes são necessários alguns exames, como a sorologia, que é um exame de sangue na qual você vai pesquisar o vírus que está causando a doença, que, como a gente falou, o vírus Coxsackie, ou você também pode pesquisar a presença de vírus nas fezes. Esses exames eles são solicitados quando a doença não tem a evolução esperada ou quando se suspeita de alguma complicação e aí precisa fazer o diagnóstico etiológico. Então, na maioria das vezes, o diagnóstico é clínico. E o tratamento? A gente não tem um tratamento específico para essa doença. Na maioria das vezes, o tratamento é sintomático. O que é isso? A gente dá remédios que vão aliviar os sintomas. Então, eu vou abaixar a febre, eu vou melhorar a dor de garganta para que ele consiga se alimentar melhor, eu vou dar bastante líquido para ele não se desidratar. Então, a criança ela aceita melhor as comidas pastosas, as comidas frias, a coisa mais fácil de engolir, né? E o repouso. Então, não existe um tratamento específico. Durante essa fase de infecção, o ideal é que essa criança seja afastada da escola, porque como é uma doença altamente contagiosa, existe o risco de estar transmitindo essa doença para as outras crianças da escola. Então a gente pede para que durante o período de infecção essa criança fique em casa. Passado esse período de infecção, que deve durar em torno de uma semana, no máximo 10 dias, essa criança pode retornar às atividades, mas ainda pode ser que ela esteja eliminando o vírus nas fezes. Então, uma atenção redobrada com os cuidados da higienização das mãos após o uso do banheiro ou após a troca de fraldas, ela é necessária. Em relação à prevenção, o que a gente poderia fazer para prevenir essa doença? Não existe nenhuma vacina para o vírus Coxsackie ou para os outros enterovírus. O que a gente precisa fazer é estar evitando o contato com pessoas com esses vírus e a atenção, como eu já falei, a condições de higienização das mãos. Então, as mãos, elas são um veículo de transmissão de doenças, não só as doenças virais, como doenças bacterianas, e uma medida simples e segura para a gente evitar esses tipos de doença é a higienização das mãos. Então, toda vez que tiver contato com alguém que possa estar infectado ou contato com objetos contaminados, fralda, após o uso do banheiro, tá higienizando as mãos. A aquisição da doença é principalmente pela via fecal-oral, então, ou seja, você tem a eliminação desse vírus nas fezes, você entra em contato com esse vírus e aí você acaba levando a mão ou para um objeto contaminado ou levando a mão à própria boca. Então, uma atenção redobrada com a higienização das mãos é o melhor método de prevenção dessa doença. E lembrar, é uma doença autolimitada, na maioria das vezes uma doença benigna, com poucas chances de complicações, uma doença que pode ser confundida com outras infecções virais que também podem levar a lesões de pele ou lesões aftosas de boca. E se houver alguma dúvida em relação à doença, os pais devem procurar o atendimento médico para serem orientados da melhor forma possível.